Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos voltar os nossos olhos, continuando a exposição da palavra do Senhor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dessa vez ainda dentro do aspecto da ressurreição, mas a abordagem de Paulo será outra, vai tratar sobre o corpo. Então, capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vamos ler a partir do verso 35. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 35. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso de número 35. Será a nossa leitura. Diz o seguinte a palavra do Senhor, a nossa leitura irá até o verso número 49. Diz o seguinte: Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outras das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Oremos. Ó Senhor, que maravilha ouvir a Tua palavra, principalmente, Senhor, ouvir verdades tão gloriosas. Pedimos, Senhor, mais uma vez, somos ignorantes com relação aos Teus mandamentos, por isso, carecemos que o Senhor nos abra o entendimento, Senhor, para também, ó Deus, estas verdades, para que estas verdades, Senhor, alimentem nossa alma, nos deem esperança, firmeza, na expectativa de algo tão glorioso, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, que é eterno e poderoso, fará cumprir tudo aquilo que lemos agora. Pedimos que a Tua palavra, tão verdadeira, também nos edifique e nos console. Em nome de Cristo, Senhor. Abençoa o Teu povo. Amém. Poder sentar, irmãos. A morte, ela sempre ocupou um lugar privilegiado no pensamento humano, se constituindo como um acontecimento que desperta o interesse dos mais sábios, direcionando-se de modo invariado até as pessoas mais simples. A tradição filosófica é, por assim dizer, repleta de reflexões
e ensinamentos sobre o instigante e, ao mesmo tempo, amedrontador tema da morte. Não obstante o aspecto amedrontador, paralisante e mesmo aniquilador da morte, muitos foram os poetas que ao longo dos séculos a cantaram, seja na reflexão dos sábios ou no canto dos poetas, ou mesmo na sabedoria popular. A morte figura, por assim dizer, como que uma certeza da vida, porém uma certeza inaudita, aquela que, em seu íntimo, paradoxalmente, comporta o mais segredo dessa vida. A pergunta sobre o sentido da morte abre uma infinidade de respostas e interpretações, tanto na filosofia, quanto nas ciências, como nas religiões, cada uma dessas buscando, ao seu modo, uma resposta, um entendimento e, em última análise, um consolo para esse fenômeno misterioso e inevitável pertencente à condição humana. Aliás, mais do que isso, pertencendo à condição do vivido, pois tudo o que é vivo morre. O diferencial da morte do ser humano é que ele não morre apenas, mas ele sabe que vai morrer. O ser humano tem a consciência da morte do eu. E nós, em todo esse debate, o que pensamos? Faz sentido morrer? Ou estamos vagando numa infinidade de argumentos sem sentido? Resta alguma dúvida com relação ao tema da morte? Bom, Paulo argumenta a partir de agora para responder objeções filosóficas da igreja. Havia uma ignorância com relação aos eventos da ressurreição. Como será? Se os mortos ressuscitam mesmo, Paulo? Então como será isso? Como isso vai acontecer? Outra coisa, Paulo, o corpo apodrecido, sepultado, que desaparecerá com o tempo, haverá de ressurgir? São questões que alimentavam as dúvidas da igreja de Corinto. Claro, por não entenderem muita coisa, e principalmente pela influência da filosofia grega, e é justamente isso que Paulo vai tratar no texto de hoje. Na primeira parte do texto, que vai do verso 36 ao 46, Paulo ele vai preparar o caminho para explicar à igreja a ideia de um corpo espiritual por uma série de analogias. Sementes e tipos de corpos. As analogias, elas visam conduzir os coríntios ao conhecimento do que eles desconheciam. A analogia das sementes, do verso 36 ao 38, ilustra tanto a real continuidade do corpo futuro, ou seja, haverá uma continuidade do corpo, como o corpo presente, quanto também a realidade de sua transformação. E também Paulo vai mostrar, parece um pouco filosófico, que o modo de existência de Deus dá um corpo. E isso faz com que Paulo descreva uma analogia diferente de corpos. Você vai entender já já. E isso para ilustrar uma ideia de que os corpos podem diferir. Tem a questão da glória. Mas essas analogias todas de corpo, glória, elas serão tratadas para falar da ressurreição dos mortos. E o grande tema que Paulo vai tratar é a questão do corpo ser imperecível. A parte 2, que vai do 45 ao 49, ao retomar a analogia de Adão e Cristo, ilustra ainda mais os dois temas, que são os corpos semeados de uma maneira, mas ressuscitados de outra, e o corpo transformado e adaptado às suas novas condições. Assim, então, Paulo vai mostrar que, como os crentes têm compartilhado o corpo terreno do primeiro homem, Adão, assim também portarão o corpo celeste do segundo homem. E claro que essa é a chave de tudo. A derradeira razão para a fé de Paulo se encontra na ressurreição de Cristo e no fato de que ele foi, dessa maneira, ressuscitado em incorrupção, glória e poder. A continuidade, então, ela existiu, porque aquele que tinha sido crucificado também foi visto,
de maneira visível e corpórea depois da ressurreição. Mas para Paulo, a atual existência de Cristo também significa que houve uma óbvia transformação. Assim também será conosco, Paulo vai argumentar. Ele vai raciocinar com a igreja. Portanto, nós, segundo Paulo, não devemos ter dificuldades com a questão da ressurreição do corpo. Porque assim como Cristo tinha um corpo humano e ressuscitou, e hoje está em corpo, com o seu corpo em glória, Paulo vai dizer, assim também será conosco. Nós nascemos copiando o primeiro Adão, em sua natureza, também em sua corrupção, fisicamente falando. E ele diz, não se preocupem, que conosco também herdaremos aquilo que o segundo Adão conquistou por nós. E a prova é, ele ressuscitou com um corpo humano em glória, e isso também acontecerá conosco. Logicamente, será que podemos extrair alguma coisa do que Paulo tem a nos ensinar? Será que podemos extrair verdades a respeito do assunto? Vamos ao texto. Voltemos novamente ao verso de número 35 para ver a indagação da igreja, e Paulo começa a responder. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Irmãos, a enfática adversativa, mas com essas perguntas indica que ainda era necessário esclarecer a objeção filosófica que estava presente por trás do ceticismo negacionista da doutrina da ressurreição. Então, precisamos pontuar quais são as objeções aqui apontadas. Precisamos analisar as perguntas para termos a noção do problema que as perguntas estão apontando. Paulo defendeu categoricamente que os mortos ressuscitam, mas eles indagam. Paulo afirmou categoricamente, os mortos ressuscitarão. Mas a indagação é, como é que os mortos ressuscitam? Aqui se revela certa incredulidade com relação ao modo da ressurreição. Se for fato, então, que a ressurreição é real, como isso poderá ser possível? E essa incredulidade, ela se estende mais ainda na segunda pergunta. E com que corpo virão? Nesse caso, não é somente o modo que eles questionam, mas a forma também. Pelo que parece, eles eram incrédulos com relação ao retorno do corpo à vida. Provavelmente eles tinham dificuldades com relação a como é que o corpo vai sair do túmulo, como é que o corpo vai viver novamente se ele vai se deteriorar. Ou seja, o que Paulo está mostrando aqui é que não há uma questão, uma dúvida teológica, mas há também um ceticismo com relação à dificuldade em entender como as coisas ocorreriam. Eles não estão encontrando, ou eles não encontravam uma explicação convincente para defender a ressurreição dos mortos. E por isso, Paulo deixa implícito que há uma certa incredulidade e por isso a discussão em torno do tema. O que vem a seguir começa Paulo a responder e vai tratar dessas questões com uma série de analogias, com explicações, que talvez você não tenha lido, não tenha entendido logo de início, quando nós lemos aqui, mas eu creio que você vai entender e vai perceber como o argumento de Paulo é um daqueles argumentos maravilhosos. Esse é um dos textos, entre tantos, e quando eu estava lendo e meditando, fiquei muito emocionado com as verdades que foram explícitas na explicação de Paulo. Observe bem o verso 36 e o verso 37. Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E, quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo
ou de qualquer outra semente. A resposta de Paulo aqui, observem que ela é enérgica. Essa palavra que Paulo usa aqui, chamando de insensato, é uma palavra pesada e rude. Como eu falei, ela significa alguém tolo. Um tolo no sentido bíblico, ou a tolice no sentido bíblico, é alguém que deixou de levar Deus a sério, que deixou de levar Deus em conta. Isto é, incredulidade, Paulo está tratando essa questão da incredulidade deles como uma forma ativa de negar a Deus. Por isso que Paulo diz, vocês são tolos, insensatos. Mas também, Paulo está querendo mostrar que não é alguém que simplesmente não está considerando Deus, mas é também alguém que perdeu o juízo, alguém que não consegue entender, não consegue compreender a realidade diante dele. É alguém que está, mais uma vez, sendo apontado por Paulo como alguém que está ignorando o que está à frente dele, algo que ele não consegue compreender. Irmãos, por que Paulo está dizendo isso? Lembra que nós falamos hoje pela manhã que Paulo falou, voltem à sobriedade, que Paulo chama a atenção, a questão da ignorância. Paulo novamente está puxando esse tema. Paulo está chamando de novo a atenção da igreja com relação a isso. Mas qual é o ponto? O ponto é, o que Paulo vai querer mostrar é que o que eles tanto duvidavam, o que eles tanto questionavam, a própria criação revela. O que eles tinham dúvidas a respeito da ressurreição, é como se Paulo estivesse dizendo, bastava vocês olharem para a criação, e vocês entenderiam que essa é uma realidade inquestionável, e como Deus vai fazer para ressurgir os mortos. E é justamente como quando Paulo vai montar a sua estrutura dentro com suas analogias, para fazer com que o povo, a igreja, entenda a dinâmica do modo e a forma como ocorrerá a ressurreição. No texto grego, imediatamente após esse vocativo, vem o pronome pessoal. Literalmente o texto grego está assim, tolo, você, o que você semeia, literalmente no grego está assim. Essa estrutura, ela pode ser montada em outras palavras. Você tem a resposta na própria mão. Você tem a própria resposta na mão. O que Paulo, então, está fazendo é começar a provocar os incrédulos, a igreja, para observarem como a maneira em que Deus dispôs a ordem natural da vida, em primeiro lugar, das plantas. Isto é, o mundo das plantas serve de ilustração. Observe que Paulo diz, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. Quando alguém planta uma semente em solo fértil, ela germina, e ele não planta uma árvore, mas ele planta uma semente. Você sabe bem que essa semente, ela primeiro morre, se desintegra, até que dá nascimento a nova vida na forma de uma planta em desenvolvimento, que ao final se tornará madura e produzirá frutos. Paulo, então, com essa ilustração, ele está começando a mostrar o seguinte, que há uma necessidade, assim como a semente tem que morrer, para que ela possa trazer vida, uma nova planta, uma nova árvore. Paulo mostra, por essa ilustração, a princípio, que há uma necessidade da morte, antes que possa haver o fruto. Sem a morte da semente, não haverá nova planta. Por isso que o verso 37 enfatiza muito bem que, quando você semeia, não é a árvore que você está a semear, mas unicamente a semente. Ela precisa morrer para que a árvore ou planta venha a brotar, enfatizando assim a necessidade da morte para que surja uma nova vida. A grande pergunta é, quando nós plantamos a semente,
e é necessário que ela morra para que brote uma árvore. Esse é um fenômeno natural. Esse é um fenômeno natural. Paulo continua no verso 38. Observe. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. O que para muitos é um fenômeno natural, é por isso que eu sou apaixonado pela educação clássica. Porque a proposta da educação clássica é: você vai aprender, mas você vai encontrar Deus no aprendizado. O que Paulo está dizendo é que o que para muitos é um fenômeno natural, você, eu acho que criança aqui já deve ter feito em casa com o papai, pega ali o carocinho de feijão, bota na areia e vê o pé de feijãozinho brotar. O que muitos pensam que é um fenômeno natural, um processo natural, Paulo está descrevendo que é um fenômeno divino. Então, imaginem aqueles que vivem no plantio, espalhando suas sementes, sementes distintas, frutos distintos, começam a brotar no decorrer do tempo. Paulo está mostrando que cada grão diferente recebe o seu respectivo corpo, conforme Deus dá. Se for um caroço de manga, Deus vai fazer brotar daquele caroço uma mangueira. Se for uma semente de acerola, Deus vai fazer brotar da semente de acerola o pé de acerola. Deus dará o pé de acerola a partir da semente de acerola. O que Paulo está dizendo é: enfim, cada semente morrerá e seguirá com o seu devido corpo. Então, Paulo está dizendo: Deus é quem providenciará um corpo futuro para cada semente que é semeada na criação. Cada semente lançada, é Deus quem faz com que cada semente receba o seu devido corpo, conforme Deus ordena. Então, o que Paulo está querendo dizer? O ponto é, o que Paulo está querendo apontar com isso? O que Paulo está dizendo é: a semente não morre, ela em seguida não ganha vida ou gera uma vida. Paulo está dizendo um aspecto fundamental: é Deus quem faz brotar a vida da morte. Se a semente morre e ela depois gera uma árvore, gera um fruto, é Deus quem faz brotar vida dessa morte. O que vem então a seguir detalha esse aspecto da frase anterior, a saber, que Deus deu a cada semente seu respectivo corpo. Veja o verso 39. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Ele escreve aqui, irmãos, precisamos compreender sobre também, ele sai da planta e vai para as criaturas vivas. A carne dos seres humanos, animais, aves e peixe. Não há dúvida de que a fisiologia de todas essas criaturas difere consideravelmente. A carne do ser humano é diferente da do gado, das aves, dos peixes. Por que Paulo está dizendo? Porque Deus criou cada um diferente do outro. Então, quando nós olhamos para a criação dos seres vivos, encontramos uma impressionante variedade que se complementa mediante sua não conformidade. O que precisamos então entender com essa analogia? O mesmo princípio vai sendo estabelecido. Assim como há diversidade imensurável no mundo vegetal, se Deus faz brotar cada planta o seu corpo, assim também há infinita dissimilaridade no mundo do homem, do animal, da ave e do peixe. Há também diferentes corpos, há diferentes estruturas. Então, ele precisa continuar a sua explicação, verso 40 ao 41, veja. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida,
uma é a glória dos celestiais, e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Agora Paulo vai se estendendo, veja, plantas, seres vivos, agora ele vai para os luminares celestes, o sol, a lua e as estrelas. Ao comparar essas esferas celestes com as criaturas que habitam na terra, ele observa diferenças tremendas, um contraste entre a magnitude de objetos celestes e a dimensão minúscula dos objetos terrestres. O brilho dos luminares celestes inspira reverência, mas a majestade das montanhas e florestas não pode ser subestimada. O que Paulo está dizendo é, eles também, com sua beleza, com seus corpos, eles têm uma grandiosidade própria. Semelhantemente, o esplendor intenso do sol não pode ser comparado à claridade suave da luz refletida da lua. Assim como um planeta ou uma estrela difere de outro em seu brilho e grandeza na região celeste, nenhum é sem importância, embora todos tenham a sua glória, todos tenham a sua beleza. O que Paulo está dizendo é, assim como Deus faz crescer o corpo de uma semente com a sua respectiva semente, Deus também faz todos os corpos dos seres vivos, e também Deus, em sua grandiosidade, também fez todos os corpos celestes e ainda revestiu os corpos celestes de glória. Por que isso? Precisamos continuar no argumento, porque a resposta começa a vir agora. Veja o verso 42 e 43. Pois, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Paulo começa, irmãos, vamos parar nesses dois versos. Ele começa dizendo uma coisa, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Na primeira parte de sua analogia, a semente precisa morrer para receber nova vida. Ela vai se deteriorar para que ressurja nova, renovada, cheia de vida. Deus faz a mortificada semente brotar. Paulo então começa a explicar as suas analogias. Comparando a semente ao corpo, Paulo faz distinção entre o presente e o futuro. A morte, em primeiro lugar, Paulo está mostrando aqui, ela aponta a nossa fragilidade. O sepultamento do corpo enfatiza a nossa corrupção, desonra e fraqueza. Nós somos pó e ao pó tornaremos. A morte denuncia que nós não somos nada. Nós não somos nada. Somos fracos, corruptos e a morte nos desonra. Então, o corpo se deteriorar, vai apodrecer até desaparecer. Restarão pequenos pedaços de ossos e nada mais que isso. Aquelas pás de areia sendo jogada, logo em seguida a lápide firmada, enfim, denunciará que nós não somos nada e ao pó tornaremos. Esse é o resumo de nossa condição. Mas a analogia de Paulo é gloriosamente apontada para nos dizer o seguinte: prestem atenção, quando acontece o sepultamento? Após a morte. Na analogia dele, ao sepultarmos o corpo, estamos colocando uma semente morta, e Paulo está dizendo, assim como Deus faz brotar a nova vida, essa semente vai brotar. Mas como ele mesmo afirma, ele, quando usa as analogias dos corpos, ele quer mostrar que brotará em natureza distinta daquela que lá foi colocada.
você plantou uma semente e ela produziu uma árvore. Paulo está dizendo, o corpo será sepultado como uma semente, mas ele vai brotar conforme a sua natureza distinta. E aí é que Paulo faz essa comparação. Por quê? Porque ele diz, você foi ou será sepultado com corrupção, com dores e etc. E ele está dizendo, com esse novo brotar, a corrupção será desfeita para dar lugar à incorrupção. A fraqueza dará lugar à força, ao vigor, ressurgindo em poder. Então, aquela semente, o corpo, ele é plantado, ele é sepultado, porque existe uma expectativa de que esse corpo, essa semente, irá renascer. Então, Paulo está dizendo, a ressurreição dos mortos, então, é semelhante a uma semente que é plantada, que vai se deteriorar, que vai apodrecer, que vai se acabar, mas dará vida a um novo ser. Por isso que Paulo continua, veja no verso 44 e 45. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Observe que o argumento de Paulo, ele segue o contraste. E dessa vez ele está declarando uma verdade óbvia, lógica de sua analogia, de que cada um de nós terá um corpo físico. Cada um de nós terá um corpo físico. Aceitando esse fato simples, ele afirma que nós também teremos um corpo espiritual. E aí vem a confusão, como entender isso? Aí ele explica, Paulo não deixa dúvida. Deus o criou Adão e criou Eva com corpo físico sem pecado. Depois da queda do pecado, o corpo físico é maculado pela corrupção, desonra e fraqueza. Mas o corpo espiritual está livre disso. E ele é caracterizado pela incorrupção, glória e poder, como Paulo argumentou anteriormente. Mas com o adjetivo espiritual, Paulo não está querendo transmitir uma ideia de corpo imaterial. Não é uma alma vagando. Então essa ideia de, pastor, quando a gente ressuscitar, nós vamos ter um corpo espiritual. E o corpo espiritual na mentalidade, muitas vezes, é esse corpo que eles assistem na Netflix, Ghost, do outro lado da vida. Eles dizem, eu acho que vai ser assim. E eles associam o corpo espiritual com isso. Não, essa não é uma ideia paulina. Com o adjetivo espiritual, Paulo não está transmitindo esse conceito. O que Paulo está querendo transmitir é, não morreu um corpo físico, não foi deteriorado, vai surgir um corpo. Mas esse corpo também será espiritual. Isto é, esse corpo não carregará a materialidade corrupta, ela dará lugar a uma realidade espiritual. Não que seremos espíritos vagando, como diz o Espiritismo, mas que nós teremos um corpo físico, ao mesmo instante que ele será um corpo revestido de espiritualidade, isto é, ele será um corpo renovado e livre dessa condição anterior. E o exemplo dado por ele explica essa realidade. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, o que remete a Deus criando Adão do pó da terra, e o homem passou a ser alma vivente, Gênesis 2:7. Ele compara agora Adão a Cristo. Adão é o primeiro humano que, pelo poder criador, tornou-se um ser vivo, literalmente uma alma viva. Adão é o cabeça da raça humana, feita à imagem de Deus. E Adão passou para os seus descendentes tanto as qualidades físicas, a materialidade física, como também as questões morais. Mas lembrem-se, Adão, ele foi reprovado e por meio dele o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte.
Paulo diz isso, Romanos 5, e em tantas outras cartas. Anjos, então, forçaram a saída de Adão do jardim do Éden para evitar que ele comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Agora diz Paulo, Cristo. O que faltava em Adão foi agora aperfeiçoado em Cristo. Vencendo a morte, o segundo Adão alcançou a imortalidade. Por isso Paulo diz, o último Adão tornou-se um espírito vivificante. Ele chama Cristo de o último Adão como reflexão sobre um paralelo e um contraste com o primeiro Adão. Escrevendo a palavra último, Paulo diz bem que Cristo é o pleno cumprimento do primeiro Adão. Isto é, quando Deus criou Adão, ele tornou-se um ser vivo. E quando Cristo adentrou em forma humana no mundo, ele tornou-se aquele por intermédio de quem Deus dá vida eterna a todo crente. Cristo então sofreu a morte, mas ele venceu. Quando ressurgiu do túmulo, ele recebeu a autoridade de conceder a vida e a imortalidade aos seus. Quando ele derrotou a morte, obteve um corpo transformado que é espiritual. Quando ressurgiu dos mortos, o Espírito de Cristo tornou-se o seu consolo, e o Espírito concedeu a Cristo o poder de dar vida a seus seguidores, fazendo com que o corpo físico deles ficasse igual ao seu próprio. Antes de sua morte, Jesus ressuscitou pessoas de entre os mortos. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas o corpo físico de cada um deles permaneceu mortal. E eles morreram. Depois da ressurreição de Cristo, o que Paulo está dizendo é, do mesmo jeito que Deus deu um corpo ao seu filho, um novo corpo, revestido de imortalidade, igreja de Corinto, tenha certeza que Deus fará o mesmo conosco. Embora Cristo nos conceda a vida eterna, apenas em princípio agora, o que Paulo está dizendo é a imortalidade será plenamente realizada em corpo e alma na ocasião da consumação. Vocês estão com dúvida como será? Então, embora a morte lance sombras sobre a era presente, Paulo está dizendo, a aurora da vida eterna anuncia um novo corpo, uma nova realidade. Isso fica mais claro na continuação do seu argumento. Veja o verso de número 46. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Veja, irmãos, Paulo chama a atenção para a sequência na qual Deus trouxe à existência os corpos físicos e ele depois diz, e os espirituais? Ele não diz que Adão e Cristo representam dois modos de existir eternos que são opostos um ao outro. Ao contrário, Paulo considera o primeiro e último Adão em termos de Cristo redimindo os membros crentes da raça de Adão no decurso da história. Nós observamos, portanto, que os crentes portarão a imagem de Cristo, assim como portaram a imagem de Adão. É isso que Paulo está dizendo. Tanto Adão como Cristo são representantes ou cabeças representativas. Adão é o cabeça da raça humana caída e Cristo é o cabeça do povo redimido. Então os crentes recebem seu corpo físico por meio de Adão e o seu corpo espiritual por meio de seu Senhor e Salvador ressuscitado. Mas por que Paulo enfatiza essa sequência, corpos físicos e depois o corpo espiritual? Ao mencionar assim os corpos físico e espiritual de Adão e Cristo, Paulo apresenta
em sua perspectiva histórica, o registro. A ênfase do presente texto não está em avivar a vida espiritual das pessoas, mas sim em ressuscitar o corpo físico. Assim como o corpo de Jesus foi transformado na sua ressurreição, assim também seus seguidores experimentarão uma transformação física na volta de Cristo e receberão dele um corpo que é totalmente controlado pelo Espírito Santo. Todos os crentes terão um corpo espiritual que será o corpo semelhante ao corpo de Cristo, conforme Paulo escreve em Filipenses capítulo 3. Por isso, nada melhor do que a conclusão de Paulo. Veja o verso 47 ao 49. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Paulo nos dá um relato breve, no qual contrasta Adão, que veio do pó da terra, com Cristo, que veio do céu. Para a criação de Adão, Deus reuniu partículas de pó da terra. Adão, ao contrário dos cientificistas, não descendeu de um primata que foi transformado em humano. Ele é a criação única e singular de Deus. Enquanto Adão é feito de pó de terra, Cristo é elemento essencial do céu. Jesus é vindo do céu à terra e assumindo carne e sangue para compartilhar de nossa humanidade. Adão subiu do pó, Cristo desceu dos céus. Paulo enfatiza o fato de que Adão e todos os seus descendentes têm sua origem no pó da terra. Todos nós somos desta terra e pertencemos a ela. Adão é o padrão e seus descendentes são cópias. Mas Cristo Jesus tem sua origem no céu e ele confere sobre todo o seu povo glória celestial, conforme o verso 48. Esse versículo ensina que na ressurreição todos os redimidos participarão totalmente da glória celestial que pertence a Cristo. Por isso, assim como os filhos não são parecidos com seus pais, apenas exteriormente, mas também revelam-se nos talentos, os traços e características, nós também, Paulo está dizendo, teremos as características daquilo que é celestial. Levaremos a imagem do seu Filho, o Cristo, no sentido mais completo da palavra. A semente será plantada, a semente está morta, brotará vida, Deus fará com que ela tenha vida, Deus dará corpo a esta nova vida, e esta nova vida será semelhante ao seu Filho. E o que Paulo está dizendo no verso 49 é: seremos como ele de corpo e alma. É o que Paulo está dizendo. Vocês querem saber como? Vocês querem saber de que forma? Vou explicar a vocês. Deixem de ser tolos. Olhe para a natureza. Olhe para a criação. Do mesmo jeito que uma semente, ela é plantada, ela tem que morrer para ressurgir uma nova vida, assim será. A morte é necessária. Mas o Senhor dará vida e dará um corpo. Não se preocupe com que tipo de corpo, porque o Senhor dará o corpo. Mas deixa eu te dizer, será um corpo celestial. Vai ser um corpo, mas vai ter as características de Cristo. Seremos iguais a Ele. Isso significa toda a corrupção do corpo anterior, todo o processo de morte anterior será desfeito por Deus na ressurreição dos mortos. Tá. Você já pensou sobre o dia da sua morte?
Já pensou? Falar sobre a morte, de fato, nos dá sensação de tristeza, angústias. Logo lembramos parentes queridos que se foram. Eu confesso a vocês, já disse, particularmente, não gosto nem um pouco de cerimônias fúnebres. Quando alguém está supostamente doente, muito doente, e que dificilmente irá escapar, eu já começo a orar pedindo a Deus me dá força para a cerimônia fúnebre realizar. É uma batalha. Enfim, ambiente de cemitério, desespero de parentes. Quem pode se sentir confortável diante de cenas que em muitos sepultamentos parecem mais cenas de filmes de terror? E, logicamente, todos sofrem. Mas isso tem uma razão de ser. Nós não fomos feitos para morrer. Você já parou para pensar nisso? Na verdade, a morte é uma consequência do pecado. Por isso que nós sofremos, porque nós não fomos feitos para morrer. Originalmente não fomos criados para experimentar nenhuma dor, inclusive essa dor tão imensa. Mas, presta atenção, também penso que algumas mortes são até tranquilas, se é que eu posso falar dessa forma. Penso assim porque eu já vi familiar morrer de câncer e não foi nada agradável. O tumor, ele explodia pelo corpo, abria buracos, e você conseguia ver pela bata, através dos buracos, vísceras por todos os lados. Era algo estarrecedor. E meu tio, no caso, tão forte, senhor de engenho, morreu esquelético. E esquelético foi enterrado. Claro, existem casos menos sofríveis, podemos dizer assim. Alguns morrem dormindo, ou mesmo fruto da velhice. Mas também o que dizer das mortes trágicas, acidentes, bala perdida, tantos outros. Não deve ser nada agradável. Aí eu volto a perguntar, não é que você já pensou sobre o dia da sua morte, mas você já pensou como será a sua morte? Não é agora, a dúvida não é se você já pensou sobre a morte, mas você já pensou como você vai morrer, como será a sua morte? Tem gente dizendo por aí que crente não morre disso, não morre daquilo. Deixa eu te dizer, morre de bala perdida, morre de câncer, morre de topada, morre de atropelamento, morre de acidente de carro, morre de todas as desgraças. Porque nós estamos sujeitos nessa vida. Seja um acidente, uma doença, um câncer, dormindo, uma coisa é certa. Um dia você vai morrer, e você vai morrer de uma forma que nós não sabemos, e você também não sabe. Só ficamos na dúvida. Então, temos a certeza de que vamos morrer, mas não sabemos como morreremos. Aí só o fato de eu falar aqui com vocês dessa forma, você já deve estar aí pensando, refletindo, automaticamente seu coração já deve ter sido tomado por angústias, tristezas. Afinal de contas, seja uma morte tranquila, uma morte violenta, seja num feriado ou num dia normal, você não quer morrer. Mas aqui está a questão. Paulo diz, você como uma semente precisa morrer. E por isso precisamos lembrar o que Paulo nos disse em todo o seu argumento. Primeiro, lembra o que falei de manhã? Não adianta fugir. O dia da sua morte vai chegar. Ele vai chegar. O meu também. Porque a semente tem que morrer. Ela vai ter que morrer. Aí ali haverá uma cerimônia fúnebre. Muitos irão chorar, outros irão discursar,
Enfim, coroas de flores estarão lá a lhe homenagear. Vai chegar a hora, o pastor vai pregar, enfim, o sepultamento ocorrerá. Eu tenho umas coisas assim meio loucas. Eu gosto de ver o sepulcro antes de enterrar. Eu gosto de ir lá ver, para ver os restos mortais passados. Eu gosto de pegar no saco dos ossos, né, dos outros que foram enterrados. Eu tenho essas manias, sabe, meio... Mas ligue não, são loucuras pastorais. Mas o sepulcro ele vai ser aberto. Os restos mortais de vítimas passadas da morte serão recolhidos para dar lugar ao seu corpo. Aí fica aquela cena, o caixão descendo no túmulo. Lá se vai aquele e aquela que tanto ou pouco viveu, desfrutar de 7 palmos de terra. E ali, irmão, já imaginou que cena? Os coveiros sem nenhum sentimento, dando areia na cara. Afinal de contas, é o fim de tudo. Acabou. Mas essa é uma visão pessimista. Paulo mostrou que a morte é uma realidade, mas quando morremos, somos como uma semente morta. A nossa morte marca um processo. Você chora quando planta um caroço de manga, uma semente de qualquer fruto que seja. Por que chorar quando um crente morre? Sim, o cristão como uma semente. O dia da sua morte, o dia do seu sepultamento, é uma semente lançada sobre a terra. E seu corpo irá se misturar com o pó dela. Anos vão se passar. E ao sepultar outro corpo, talvez não encontre seus restos lá. Mas eles estarão lá misturados com o pó da terra. Quantos cadáveres serão enterrados depois que você for enterrado? Não importa. O que Paulo está dizendo o que importa mesmo é que você foi plantado. Paulo nos diz que assim como Deus faz brotar vida das sementes que morrem, haverá vida para os seus que foram plantados. Não sei explicar, mas a trombeta soará. E aqueles que morreram em Cristo, Paulo está dizendo, Deus fará brotar. Como? A certeza é que aquele corpo machucado pelo câncer, esfacelado pelo acidente, seja lá como for, ouvirá uma voz poderosa dizendo, sai para fora. Essa voz será não só poderosa para levantar, mas para restaurar, que começará então a fazer com que o corpo volte a se recompor. Aqueles ossos serão renovados, nada de hérnia de disco, os músculos serão restaurados, membros amputados serão renovados, nada ficará faltando, seus dentes arrancados, perdidos, serão restaurados. Quem tinha problema de visão, receberá olho novo. E aqueles 7 palmos de areia abrirá gritando, eis que vem aquele que um dia foi semeado. Mas antes disso haverá um retoque. Cada membro desse corpo será eternamente transformado. Não haverá mais pecado, nem as desgraças do passado. Perfeitos sim, satisfeitos claro, brilhosos talvez. Certo é que o nosso corpo será igual ao nosso irmão mais velho, o Cristo amado. Logicamente, quando você morre, é Deus plantando sua semente para o dia da colheita. Enquanto você estiver no túmulo, Deus estará regando até o breve futuro. Isso me lembra o ladrão da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele ouviu. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi sepultado. E o sepulcro para ele não foi o fim, foi um gostinho do paraíso. Ele agora está como tantos outros, aguardando o seu novo corpo. A pergunta é, será que faz sentido tanta angústia quando falamos sobre a morte?
Será que verdades tão gloriosas a respeito do que Deus fará conosco, da vitória celestial sobre a morte, de como Deus irá nos transformar, nos dar uma nova vida, nos fazer semelhantes a Cristo, faz sentido alguma angústia com relação à morte? Será? Essa é uma das perguntas que eu mais me fiz ao expor Coríntios 15. Porque às vezes eu ficava, como eu já disse, eu tenho tudo, na área da psicologia eu tenho tudo, TDAH, síndrome de tudo. Vocês imaginaram, eu sou um potencial, certo? Um potencial candidato a clínicas de psiquiatria. Eu já fui reprovado, inclusive, em teste de psicólogo. Tenho o maior orgulho disso, que bom, né? Porque, olha, sabe uma das perguntas que eu mais me faria, ou fazia, era qual vai ser o dia da minha morte? Essa era uma das perguntas que eu mais me fazia. Eu me perguntava também, constantemente, como vou morrer? Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu morro de medo de câncer. Morro de medo. Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, uma doença grave vai me deixar dependente dos outros. Eu não quero isso, Senhor. Sabe outra coisa também que eu morro de medo? É perder a visão. Já pensou 2.000 livros parados, sem poder ler? Quanta angústia! E quando eu comecei a expor Coríntios 15, irmãos, eu recebi um bálsamo na alma. E digo a vocês, não tenho mais feito essas perguntas. Por quê? O que importa como eu vou morrer? Que dia eu vou morrer? Pouco me lixando se é de câncer, se é de uma bala perdida, se é de um acidente, que se dane tudo. Porque o que Paulo me diz é, quando eu morrer, o Senhor vai me plantar para me fazer ressurgir. Eu vou virar pó e ouvirei, não sei como, o Senhor dizer, sai para fora. Os ouvidos que serão consumidos pela terra ouvirão a trombeta que soará na eternidade, dizendo, venha, e eu terei um corpo novo. Que me importa? O que me importa agora? Aí a pergunta é fatal. Por que tememos a morte? Por que tememos a morte? Por que a morte ou o dia da morte é um dia tão desesperador, se é o dia que você está sendo plantado para uma grande colheita? Faz sentido se for ímpio. Faz sentido se for ímpio. Porque o ímpio não terá esse privilégio. Daniel, quando escreveu seu livro, ele registrou já no Antigo Testamento: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Jesus reproduziu: em verdade, lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal
para a ressurreição do juízo. João 5, 25 a 29. Sim, irmãos, para o ímpio não é um dia agradável, porque ele está sendo plantado para ser queimado. Que Jesus disse: olha, vocês verão vir alguém que batizará com Espírito Santo e com fogo. Há um plantio que brotará para ser lançado no fogo. Eles devem temer. Eles devem temer. Mas há uma esperança, meu irmão. Talvez alguém que nos escute agora, depois. Existe uma morte que leva para uma desgraça de dor. Você pode até estar vivo, mas se você não estiver em Cristo, sua alma está morta. Por que não clamas pelo Cristo para ressuscitar a tua alma nesta noite? Eu acho que agora você precisa considerar uma coisa. Você precisa morrer para o pecado. E aí Deus fará você nascer novamente. Sem isso, meu caro ouvinte, é impossível ser uma nova semente. Se não morreres para o pecado, não ressurgirás para a glória eterna. Então, não desça ao túmulo sem essa nova vida. Não desça. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Senhor, obrigado, Deus, por uma palavra gloriosa, revelação maravilhosa que o Senhor deu ao apóstolo Paulo para instruir a igreja. Alimenta-nos, Senhor, com verdades tão confortantes para fazer com que venhamos abandonar todos os desejos que nos prendem a esse mundo, Senhor. E quando a morte chegar, alimenta a nossa alma, nos fortalece, para que com alegria venhamos a descer, a sermos plantados, Senhor, por Ti, para vermos em Ti um corpo brotar, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela esperança que o Senhor nos dá, em nome de Cristo. Amém.